Olá pessoal, eu estou aqui no evento do Instituto Oncogui aqui em Brasília e eu participei de uma mesa que eu gostaria de compartilhar com vocês que fala sobre uma oncologia sustentável, acessível e justa, né? Então eu queria colocar algumas coisas que eu considero importantes nesse momento. Primeira coisa é que o sistema de saúde, a gente vai focar mais no sistema público nesse momento, não, embora a gente saiba a importância do sistema público e privado, mas eu vou focar mais no sistema público. Uma coisa importante é que o sistema ele é sempre sustentável, então ele nunca acaba. Então quem pode acabar é o prestador, é a operadora, mas o sistema ele é sempre sustentável. O que acontece? Ele vai entregar o que ele consegue. Então a discussão é muito mais, a discussão é muito mais de eficiência do que sustentabilidade. E quando a gente trabalha em eficiência, quando você fala em acessibilidade também, o quanto você vai dar de acesso para as pessoas e quão justo você acha que você está sendo na hora de definir como vai fazer as coisas. A parte de acesso ela divide basicamente em duas coisas. Quando você tem dinheiro para gastar e como você usa esse dinheiro. Qual é a sua eficiência para usar isso aí, né? Então, hoje a gente discute, existe uma discussão de qual o problema do sistema de saúde atual. Então, você pode falar em recurso financeiro baixo, você fala em má gestão, você fala em corrupção. E realmente, o recurso financeiro é baixo. A gente tenta ter um acesso semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, que é uma referência em termos de acesso. Só para vocês terem uma ideia, para 2019, a projeção é que se gaste mais ou menos $11.500 por pessoa por ano, e no Brasil, a gente no SUS vai ter menos de 500. Então é um abismo a diferença financeira. E até quando a gente pode discutir corrupção em relação à má gestão, mas até fazer uma gestão eficiente é difícil quando você tem pouco dinheiro. Então você tem que se superar realmente para conseguir entregar o máximo que você pode com o que você tem de recurso, seja financeiro, seja de infraestrutura, né? Mas apesar de tudo, hoje eu acho que o maior problema do sistema de saúde é como ele é tratado. Ele é tratado de uma forma superficial, os problemas são tratados de uma forma superficial. Ou você vira e mexe, você tem aquela solução milagrosa, aquela solução, uma coisa que você muda e aquilo vai resolver tudo. Ou então você tenta, o que acontece que não é raro, é que você faz a mesma coisa que você fazia antes, só muda o nome e acha que agora vai dar tudo certo, né? Então isso não funciona. Então a complexidade do sistema é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente as pessoas estão sempre sobrecarregadas, fazem tudo correndo. Então você faz a coisa correndo e superficial. A gente tem que ter uma coisa muito objetiva, mas não perdendo a complexidade que o sistema demanda. Então você tem que tomar cuidado para não confundir o que é objetividade, o que é superficialidade, e ao mesmo tempo você não pode trabalhar aquilo que é a complexidade inútil, que é aquele monte de coisa de informação, de trabalho, de redundância, que na prática não serve para nada, né? Então, uma das coisas que eu queria colocar, vou até falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmico, mas hoje se discute muito valor. Valor é aquela coisa que hoje pagamento por valor. Antigamente era por performance, não funcionou, passou para ser por valor. O que acontece? Esse tipo de coisa é abstrato. Valor é uma coisa que varia de lugar para lugar. O prestador, a indústria, seja de farma, de device, ela vai usar isso para justificar a sua venda. O pagador vai usar isso para pagar menos. O prestador quer usar o que tem de novo. E o paciente, que é aquele que mais realmente a gente tem que focar, ele fica na esperança de que aquilo seja realmente alguma coisa que vá trazer para ele um cuidado que vai recuperar ou manter a qualidade de vida dele, a saúde dele, né? Como é que a gente faria hoje, quando a gente fala como é que seria o ideal, na minha opinião, sobre como estruturar uma proposta? A primeira coisa que você tem que mapear é qual é a necessidade da população. E a segunda coisa é quanto dinheiro você tem. Na oncologia, você teria que mapear quais as patologias, quais as doenças, quais os subtipos, que tipo de necessidade você tem, cirurgia, rádio, tratamento sistêmico, cuidado paliativo, diagnóstico, foca na patologia. Tudo isso tem que ser trabalhado. Educação é fundamental, treinamento, porque você pega um cirurgião, por exemplo, você tem que treinar essa pessoa para que ele opere bem, tem uma curva de aprendizado, você tem que gastar dinheiro no treinamento, na educação. Aquela pessoa que vê a imagem, que é observador dependente, isso tudo tem que ter treinamento, tem que ter prática, tem que ter formação. Isso tem que estar colocado dentro da alocação de recursos. E você tem uma outra coisa que é fundamental, que é, como você tem o dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada,
e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer, né? Depois que você tem esse conhecimento de quanto dinheiro você tem, quanto você vai e qual a necessidade que você tem que sanar, aí você pega e aloca esse dinheiro. Quando você aloca esse dinheiro, você tem que começar a mapear. O seu sistema de informação tem que estar funcionando, porque você vai começar a entender a eficiência do sistema. E o problema todo da informação é que é uma informação que tem que evoluir ao longo do tempo, porque você tem um sistema que vai se transformando e o que valia ontem não vale mais hoje. Você tem uma mudança de método diagnóstico, de poder diagnóstico, de poder de tratamento. As próprias doenças vão se transformando. Câncer de pulmão era uma doença, virou várias. Então o sistema ele vai se transformando. E isso aí é fundamental que você acompanhe isso ao longo do tempo para que você entenda a evolução não só do sistema, mas da eficiência. Então, esse tipo de abordagem, ele, na minha opinião, ele é de uma complexidade absurda, envolve estruturar muita coisa. Várias coisas vão ser quase como que saindo do zero, mas se você não fizer isso hoje, para daqui a algum tempo na frente você ter alguma coisa de altíssima qualidade que você possa entender onde você está, a performance do sistema, a performance dos prestadores, de todo ele, você jamais vai conseguir ter o domínio sobre a evolução da saúde. E o que acontece hoje é que coisas novas vão acontecendo e elas vão sendo incorporadas e elas vão transformando o sistema. E você funciona meio que um barco à deriva. Um barco à deriva pode ir para lugares bons ou ruins, mas não é você que está no comando. Então, quanto mais complexa é a saúde, quanto mais complexo é o problema, mais importante que você tenha uma gestão de cima para baixo, coordenando tudo, para garantir que você consiga levar aquilo para o melhor lugar possível, dentro das escolhas que você fez, e o você essencialmente representa escolhas que são fundamentais para os pacientes e para a sociedade.